E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão Enem PPL de 2022 que diz o seguinte: detectores de fumaça baseados em ionização funcionam como se fossem um nariz eletrônico, acusando a presença de moléculas incomuns, no caso fumaça, em seu interior. Dentro do aparelho, conforme esquematizado na figura, existe uma câmara de ionização aberta para o ar, no caso ali o ponto 1. E como ela é uma questão grande, é interessante tu ir analisando as situações para não ter que voltar no texto depois, tá? Então o ponto 1 está aqui, a nossa câmara aberta. Preenchida com íons, que seria ali o ponto 2, nessa câmara formada pelo choque das moléculas do ar com as partículas emitidas pelo elemento químico americio, AM24395, ali no ponto 3. O americio expele no interior da câmara pequenas partículas radioativas chamadas partículas alfa, que são núcleos de átomos de hélio. Com o choque, são formados cátions e elétrons que transitam em direções opostas entre dois eletrodos. Enquanto houver cátions e elétrons se movendo no interior da câmara, uma corrente elétrica se estabelece entre os eletrodos no circuito 4. Isso aqui eu destaquei porque é importante para a questão. O circuito 4, então, seria essa partezinha aqui, ó, que eu estou destacando porque é bem importante para a questão. Toda a situação que ele descreve antes dos elétrons, né, dos cátions percorrendo ali a câmara, está aqui nessa parte que eu estou circulando. Essa partezinha é onde ocorre toda a situação para que gere essa corrente elétrica no circuito, então, ali da parte 4. E por se considerar que tudo está bem, o alarme, que seria ali o ponto 5, né, da figura, permanece em silêncio. Entretanto, se um incêndio acontecer, partículas de fumaça entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização, que seria o ponto 6 ali da figura. E justamente ele está falando disso, ó, as partículas estão entrando aqui, ó, e obstruindo toda a parte interna dessa câmara, tornando uma situação bem diferente da primeira ali que a gente visualizou. As partículas de fumaça se prendem aos íons e o circuito no detector acusa essa mudança imediatamente, que seria aqui no ponto 7, acionando o alarme no ponto 8. No caso, a presença de fogo ali então na situação. Assim que o incêndio é controlado e a fumaça é removida, a câmara de detecção fica limpa e os íons voltam a se deslocar entre os eletrodos como antes. Então a gente tem daí a situação ali de cima. O circuito é desligado e o alarme para de tocar. A pergunta é: o sensor percebe a fumaça quando ela interrompe o ou a? O que é interrompido, fazendo com que o sensor consiga identificar que tem uma fumaça, possivelmente fogo ali? Então, olhando as alternativas, o que a gente tem que entender? Quando não tem partículas de fumaça, a gente tem um movimento livre dos íons. Então, como eu destaquei ali, ó, uma corrente elétrica se estabelece entre os eletrodos, dizendo que quando está tudo ok, tem essa corrente elétrica passando que ela serve como um mini interruptor, né, para avisar o circuito, ligar ou desligar o circuito. Enquanto essa corrente está ali, significa que está tudo ok. A partir do momento que nós temos as partículas de fumaça aqui na segunda situação, obstruindo a passagem, obstruindo ali a câmara de ionização, os íons que estavam ali, eles não conseguem mais se deslocar livremente como eles estavam antes, entre os eletrodos, e aí tu tem essa diminuição de corrente. O sensor, identificando essa diminuição ou esse desligamento da corrente naquele circuito 4, né, nessa parte aqui, não tendo mais essa corrente, o sensor identifica então que tem alguma coisa errada obstruindo ali, ou seja, possivelmente fogo por causa que tem fumaça. Então a resposta certa, ela vai ficar ali na alternativa B, né, que diz isso. O sensor ele percebe, né, através da presença de fumaça, a diminuição da corrente. Isso interrompe a passagem da corrente porque interrompe a passagem dos íons entre os eletrodos. Só para deixar claro aqui, ó, algumas coisas que a gente poderia tirar, tá? Primeiro, ele fala ali na alternativa A, fissão nuclear do hélio. O hélio, ele não é um material radioativo, fissão ocorre em elementos radioativos, então só por aí essa já estaria errada. E outra que fissão é uma reação nuclear que libera uma grande quantidade de energia e não estaria acontecendo nesse tipo de sensor aí. A mesma coisa a fusão nuclear, que ele fala ali, fusão nuclear entre hélio e americio, né? Também não tem. Fusão nuclear, é um processo que libera mais energia ainda do que a fissão, e ele é um tipo de reação que ocorre, por exemplo, nas estrelas, né? Olha a quantidade de energia que as estrelas liberam, então não poderia ser de jeito nenhum nem a fissão nem a fusão nuclear.
A D ele fala que quando ocorre a fumaça, ocorre a interrupção do decaimento radioativo do americium. O americium é um material radioativo que ele continua fazendo o decaimento, emitindo as partículas alfa, conforme a questão falou, independentemente de ter ou não ter fumaça, né? O processo dele é um processo espontâneo que ele faz independentemente da situação externa. Então, não, essa aqui também poderia ser tirado. E a C fala em transmutação das moléculas do ar, que a gente poderia ignorar simplesmente pelo fato de que em todo o enunciado não se usa essa situação de transmutação do ar, nem quando o circuito está ok, nem depois. Então, né, o texto ele nem comenta sobre transmutação de moléculas do ar, a gente poderia tirar sem nenhum peso na consciência, tá? Realmente, para essa questão, a resposta certa é alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!